Sim, eu sei que demorou, mas eu assisti Bacurau ontem. E apesar desse atraso, eu acho que é muito pertinente o momento, afinal de contas, querem acabar com o cinema nacional, né? Então vamos falar de Bacurau. A minha expectativa estava muito alta com esse filme, porque muitas pessoas cuja opinião eu confio no Facebook, na internet, no YouTube, falaram muito bem. Eu procurei não ler nada a respeito, porque quando eu tenho uma expectativa muito grande com um filme, opiniões alheias podem meio que sugestionar a minha própria opinião. Isso pode acontecer com todo mundo. Então eu não li nada sobre Bacurau, eu vi que ganhou prêmios em Munique, ganhou prêmio em Cannes também, foi um filme super elogiado, que saiu primeiro lá fora, ou melhor, aqui fora, ou melhor, fora do Brasil. Como começar a falar desse filme? A essa altura todo mundo já viu, né, ou sabe do que se trata, mas eu tenho que dar um certo resumo. Bacurau é uma cidade no interior do Nordeste, mais uma dessas cidades esquecidas, né, que a gente do Sudeste finge que não existe. E nessa cidade vivem um grupo de pessoas, eles, apesar das dificuldades, eles vivem numa coletividade que é inspiradora. Só que essa paz acaba. E aí que entra em aspectos do cinema que eu cada vez mais valorizo, sabe? A direção do filme e o roteiro, eles são inteligentes num grau que eu fiquei abismado, assim. Bacurau é um filme, como na verdade não é o único, né? Apesar de ser muito negligente com o cinema nacional, eu deveria ver mais, só que infelizmente uma Netflix aqui não tem filmes nacionais e são difíceis de achar de certa forma. Eu valorizo muito o cinema nacional e Bacurau foi um despertar para eu começar a valorizar ainda mais. Eu espero que seja um despertar para que todos nós comecemos a valorizar ainda mais o nosso cinema, né? Porque a nossa cultura está acabando. E Bacurau mostra exatamente o porquê. Eu vi algumas críticas falando que o filme é muito longo no primeiro ato e que demora para acontecer alguma coisa. Só que eu discordo totalmente disso. Quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo do que vocês acham a respeito. Aliás, se inscreve no canal e curte esse vídeo porque ajuda muito. Nós começamos conhecendo essa cidade de Bacurau e por pequenos detalhes nós entendemos que o filme se passa num futuro próximo. Não é agora. É no futuro próximo e isso fica através de algumas dicas, de alguns gadgets que as pessoas usam, apesar de serem muito pobres, que denotam que a gente está num avanço tecnológico muito maior e, consequentemente, um caos social. Ou seja, Bacurau é uma distopia. Para você que não sabe, distopia é uma previsão do futuro não muito otimista. E existem muitos livros e filmes que tratam a respeito, 1984, Admirável Mundo Novo, Nós, entre milhões de outros. E as distopias, para mim, elas têm um papel muito importante de conscientização, né, da gente perceber o nosso lugar no mundo e o que a gente está fazendo para melhorá-lo ou piorá-lo. Muitas pessoas preferem sacar isso e absorver, e outras preferem simplesmente ignorar, ainda mais no Brasil de hoje. E sobre esse primeiro ato, eu não achei arrastado em nenhum segundo, porque quando a gente começa a assistir um filme, a gente entende que ele vai focar em alguns personagens. E isso acontece no começo. Tem a personagem principal, que na verdade tem o papel de fazer a gente conhecer a pequenininha e muito fofa cidade de Bacurau, só que muitos outros personagens vão sendo apresentados, assim, muitos personagens mesmo. Dentre eles temos Domingas, que é a Sônia Braga, que obviamente está maravilhosa, só que a gente vai percebendo que não existe um personagem principal. Todos ali são coadjuvantes, na verdade, peças importantes, ninguém mais importante do que o outro, para compor o personagem principal, que é a cidade. Eu consegui sacar desde o começo um clima de suspense muito grande. Quanto mais o tempo passava, quanto mais os minutos do filme passavam em pequenos acontecimentos, coisas tranquilas, coisas comuns do cotidiano iam acontecendo, minha atenção ia aumentando, de forma assim que eu ficava quase comendo a unha, sabe? Só que eu não sabia exatamente o porquê. Depois eu fui entender que a paz da cidade iria ser interrompida por acontecimentos bem bizarros. E parando pra pensar agora, eu vi que essas dicas elas estão desde o começo. Desde a placa Bacurau, se for vai em paz, eu acho que é isso, já mostra que essa paz não vai durar muito tempo. E tem alguns detalhes de roteiro, como um GPS, como cavalos correndo, como buracos de bala, que mostram que a tranquilidade vai acabar muito em breve, sabe? E quando ela acaba, aí começa uma crítica social. Na verdade, ela tá presente desde o começo. Só que quando o filme dá a reviravolta, começa uma crítica social ferrenha, principalmente contra nós, brancos de iPhone do Sudeste e Sul do país, que nos achamos superiores à galera do Nordeste e do Norte do Brasil. É um tapa na cara muito bem-vindo,
muito bem-vindo que coloca o branco brasileiro no lugar que ele tem, que não é o mesmo lugar do branco norte-americano. E vale ressaltar a participação de Udo Kier, uma lenda do cinema, assim, pouca gente conhece porque ele não é uma grande estrela. Pesquisa a carreira de Udo Kier, mas a primeira vez que eu o vi foi em Suspiria, de Dario Argento, e ele faz sempre pontas, e pontas muito interessantes, e aqui ele é levado a um papel de vilão. Um vilão até muito caricato, que tem um final muito interessante, mas eu não vou contar, eu não quero dar spoiler. Minha mensagem aqui é: se você ainda não assistiu Bacurau, como eu vi alguns comentários de posts meus na internet que tem muitas pessoas que ainda não viram, tenta não elevar a sua expectativa ao máximo e tenta não ler nada a respeito. Se deixe levar pela experiência, que é um bom roteiro e uma boa direção de atores, direção de filme de modo geral, porque ele é muito inteligente em todos os seus aspectos, não existe cenas gratuitas, e alguns podem ficar incomodados pelo fato de não existir um personagem, um protagonista guiando você pela história. Só que você vai se afeiçoando aos poucos com toda a comunidade, porque todos ali são importantes. E quando acontece algo com um deles, a gente sofre assistindo da mesma maneira que os personagens sofrem. Então, é uma experiência de cinema sensacional. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E embora os diretores tenham falado em coletivas de imprensa que eles não quiseram passar nenhuma mensagem, é óbvio que eles passaram mensagens incríveis. Mensagens de alerta, mensagens de resistência, mensagens de conscientização política e de consciência de classe. E as pessoas que vão ignorar isso são os babacas que a gente já conhece, né? Eu fico muito feliz. No final do filme tem um recado sobre a importância de uma produção audiovisual pro Brasil, né? Porque, embora algumas pessoas e políticos tentam desprezar isso, o filme movimenta a economia de uma maneira muito importante, crucial para o nosso país. Muitas pessoas trabalham no filme, desde a produção local, desde o restaurante, desde o hotel, desde os atores e figurantes locais, desde a produção até o pipoqueiro, o atendente do cinema, o bilheteiro. O filme movimenta a economia de uma maneira que o Brasil não pode desprezar. Mas como sempre, né, as decisões desse governo são burras e são tiros no pé. Só que a galera ainda não percebeu, porque os danos eles vão acontecendo aos poucos, né? Muitos já estão acontecendo, mas o fim da cultura significa o fim da inteligência. Mas Bacurau mostra que exige resistência e me deu o alerta, e eu espero que dê em vocês também, que a gente tem mais do que nunca que valorizar o cinema nacional. Então fica aqui a minha recomendação para quem ainda não viu, uma pauta para discussão para quem viu, concorda ou discorda de mim aqui nos comentários. E eu também quero pedir recomendações de filmes nacionais que eu possa procurar, né? Porque aqui longe, onde Judas Perdeu as Botas, é difícil encontrar filmes para assistir, que dirá filmes nacionais. E é isso. Eu fiquei muito mal depois do filme, tá? Não pelo filme em si, o filme só me causou alegrias, mas ele ser tão necessário mostra a situação tão terrível que a gente está vivendo. Assista Bacurau. Day by Dave, até a próxima.